Boa noite, queridos. Estamos chegando na nossa última aula desse semestre de administração eclesiástica. Eu louvo a Deus pelos momentos que nós tivemos de compartilhar a palavra de Deus, de poder passar para vocês informações que são válidas, que vai abençoar vocês na vida ministerial de cada um. E eu gostaria de hoje à noite só fazer uma recapitulação em cima daquele trabalho que eu passei para vocês. Mas antes eu gostaria de ler a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Diz assim, Paulo escreve a Timóteo, ele diz, para que se eu... O verso 14 diz, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Glória a Deus por isso. Desde a primeira aula que eu tenho dito a vocês, que a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela foi formada por Cristo. A igreja não é ideia de homem algum, mas foi Cristo quem deu sua vida pela igreja, quem comprou a sua igreja, quem redimiu a sua igreja. Então a gente fala da igreja no mundo espiritual, né? O lado espiritual. Se bem que a igreja é formada de homens no mundo terreno, né? Nós vivemos aqui como entidade religiosa. E como entidade religiosa, é isso que nós estamos estudando. As diretrizes que marcam, que campeiam a igreja aqui na Terra. Nós falamos que a igreja, ela precisa como organismo, né, de documentos, precisa ser registrada, né, precisa do CNPJ, ela precisa ser reconhecida, como pessoa jurídica. E para isso é necessário que ela tenha estatutos, que ela tenha regimentos, porque ela é como qualquer um outro segmento da sociedade, né? Seja agremiação ou uma sociedade que precisa ter a sua vida estabelecida juridicamente. Então a igreja tem esse papel. Daí é necessário, por exemplo, quando se compra o terreno para a igreja, que tenha uma escritura. E que seja uma escritura pública. Né? Se você constrói um templo, você vai ter que abrir uma licença na prefeitura, como se constrói uma casa, mesmo a igreja sendo espiritual, mesmo a igreja sendo o organismo de Deus, do Deus vivo, esse baluarte da firmeza e da verdade. Mas quando a gente passa para o outro lado da história, nós vamos ver essas necessidades. E eu botei exatamente no trabalho de vocês, que vocês explicassem a igreja como entidade cristã, né? E como corpo de Cristo. Então é isso que eu acabei de falar. Ela é formada por homens e mulheres, redimidos pelo sangue de Cristo, comprados pelo Cordeiro que foi morto, mas ao mesmo tempo ela tem uma vida normal enquanto estivermos aqui na Terra. Aí daí é que surge essa necessidade dela ser reconhecida como pessoa jurídica, e por isso precisa de ser reconhecida, de ser registrada em cartório, né, de ter seu estatuto e de ter seu regimento interno para que seja realmente vivenciada no dia a dia a história da igreja. Nós falamos também sobre a igreja como empresa, né? Ela precisa de um contador, ela não paga imposto de renda, mas ela faz a sua declaração, o governo sabe o que a igreja tem, né? A igreja funciona em prol do governo, porque a gente tem ações sociais que beneficiam a cidade onde está a igreja. Então, um trabalho que era para ser feito pelo governo, muitas vezes a igreja assume esse papel.
Nós temos muitas igrejas que trabalham com pessoas drogadas, que trabalham com mães solteiras, que funcionam como creche, né, que faz o papel do Estado, daquilo que era realmente para o governo fazer. E muitas vezes a igreja assume esse papel. Então, ela funciona realmente como uma empresa. Eu também perguntei quais os documentos, né, que a igreja precisa para funcionar como entidade eclesiástica. É o que eu já disse no início. Ela precisa do CNPJ, ela precisa do estatuto e ela precisa de um regimento interno. Eu falei também sobre a questão do organograma, que eu dei na aula anterior e pedi para vocês fazerem esse organograma como trabalho, né? A gente viu que começa com o pastor, presidente, aí vem a entidade que a gente chama de a diretoria eclesiástica, né? Aí vem o corpo de oficiais, divididos em presbíteros e diáconos, e a gente perguntou qual a função do diácono, qual a função do presbítero. O presbítero ele tem a função de alimentar um rebanho com a palavra, de dar bom testemunho, de ser marido de uma só mulher, de não ser dado ao vinho, à bebida alcoólica, de ter uma vida bonita, uma vida que seja modelo, que seja exemplo, não só para a família, mas também para a sociedade onde ele vive. O diácono tem essa mesma prerrogativa, só que na igreja o diácono tem um trabalho além, que é cuidar da ceia do Senhor, né? Preparar a ceia, cuidar do órfão, da viúva, dos necessitados, como a gente já falou em aulas anteriores. Depois a gente viu que vem as diretorias da igreja, além da diretoria eclesiástica, além do corpo de oficiais, aí nós temos secretário de igreja, nós temos grupo de homens, grupo de mulheres, grupos de jovens, grupos de casais, de adolescentes, departamento infantil, e por aí você vai ver a formação da igreja como uma árvore, né? Cada coisa tem o seu lugar, cada grupo tem a sua responsabilidade, com a única finalidade de adorar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, de glorificá-lo e de fazê-lo conhecido na terra. Essa é a função de cada crente, de cada departamento, de cada diretoria, dos oficiais, do pastor. Então, todo crente ele tem essa finalidade, dentro da organização eclesiástica, de servir a comunidade onde ele está inserido, de servir a sociedade no modo geral e de fazer o nome de Cristo ser glorificado. Nós falamos também sobre, pedimos para fazer uma explicação de como devem funcionar as finanças de uma igreja. A gente sabe que nada hoje se faz sem dinheiro. O dinheiro é a mola mestre de tudo. Qualquer associação, mesmo sem fim lucrativo, mas tem que ter dinheiro, né? Porque a igreja, quem não tem templo próprio paga aluguel, se paga um vigia, se paga um zelador, né? Se paga um organista, né? Uma secretária, contador. Então tem que ter dinheiro. Paga energia, paga água, faz ação social. Então, sem dinheiro, a igreja não existe. Mas essas finanças da igreja, elas precisam ser muito claras. Não pode ter nada encoberto, não pode ter caixa 2, nada. Tudo tem que ser muito transparente. Para isso, existe um conselho fiscal, né? Nós sabemos, por exemplo, congregacional, nós temos o exame de contas. Todas as diretorias da igreja que passa dinheiro por ela, pode ser departamento infantil, vai ter no final do ano uma comissão que vai examinar esses livros, caixas, com todos os recibos. O quadro de dizimista da igreja ele é avaliado mês a mês.
Existe uma tabela que é colocada à disposição dos membros para que conste lá o seu nome, a quantia que ele doou, de livre e espontânea vontade. Ninguém é pressionado a dar nada. Ser dizimista é uma convicção de cada crente, porque é bíblico, não é invenção do homem. É ordem divina, é a Bíblia quem nos orienta e que nos conduz a sermos dizimistas fiéis ao Senhor. Dizimistas e ofertantes. Nós vamos encontrar isso na Bíblia Sagrada, na Igreja Neotestamentária. Então, é algo que nós precisamos fazer espontaneamente, com fé. Sem fé ninguém faz isso, porque o homem ele é apegado a dinheiro, né? É difícil tirar dinheiro do bolso do homem, mas biblicamente o Senhor nos ordena isso, nos inclina para isso. E à medida que nós temos fé no Senhor, nós temos a capacidade de contribuirmos para a obra maravilhosa do Senhor. A igreja ela precisa ser cuidada diariamente. É uma lâmpada que queima. É uma pintura que é necessário ser refeita. É qualquer coisa da igreja que é danificada. Um som que pode queimar a qualquer momento. E tudo isso nós precisamos ter dinheiro para estarmos consertando as coisas, trazendo tudo na mais perfeita ordem. Primeiro, porque é para o louvor de Deus. E segundo, porque é para o bem-estar dos membros. Nós vimos na nossa igreja, o ano passado, nós tivemos uma honra, uma alegria muito grande de ver os bancos da nossa igreja todos revestidos, alcochoados, fofinhos, bom para a gente sentar, ficar 2 horas de culto, que era bem desconfortável. Foi muito dinheiro. Não foi de graça, ninguém fez de graça. A igreja teve que pagar. Então, dinheiro é para isso, é para cuidar da casa de Deus, para que ela possa estar em ordem, e que tudo possa funcionar ao bom termo. Então, as finanças da igreja precisam ser muito claras. Tem livro caixa de todos os departamentos. Tudo se compra, tem nota fiscal. Se não tiver a nota fiscal, mas tem o CPF de quem vendeu, tudo comprovado, tudo feito levantamento e não tem lisura em nada, para a glória de Deus. Porque a igreja do Senhor é cuidada por homens dignos, homens honestos, homens crentes, servos de Deus, que fazem isso sem ganhar dinheiro, fazem isso com amor, fazem isso com dedicação no seu dia a dia. Nós falamos também, um dos itens nós botamos explique como, esse daí, que é como funcionar as finanças da igreja. Então nós já dissemos, tem que ter livro caixa em todos os departamentos, tem assembleia mensal na igreja congregacional, assembleia mensal para dizer o que entrou, para dizer o que gastou. É uma prestação de conta aos membros. E todo membro tem livre acesso para ver a lista de entradas da igreja, o seu nome, a quantia que ele deu. Tudo está ali de maneira muito clara para a glória de Deus. Quem é um representante legal da igreja? O pastor. Ele é eleito pela maioria dos votos da igreja para conduzir a igreja espiritualmente com a palavra, ensinando a palavra, mas também ele responde por tudo que acontecer na igreja. Ele é a pessoa responsável. Ele ainda é presidente ex officio de todas as diretorias da igreja. A última palavra é a do pastor. Ele é o guia da igreja. Ele é o orientador espiritual da igreja. É uma pessoa que deve ser honrada, que deve ser respeitada, desde que ele também faça a sua parte. Seja um homem digno, um homem honrado, um homem que dignifique a igreja. Então, há essa necessidade. E ele responde pela igreja judicialmente. Qualquer problema que tenha na igreja, é o pastor, o encarregado, para responder por ela. Então, é um organismo
vivo, o corpo de Cristo, e também é um organismo social. A gente tem que prestar conta de tudo, né? Quais as funções do pastor? Tem pessoas que dizem, pastor é ladrão, pastor só ganha dinheiro para comprar terno e gravata. Ora, o pastor é o representante legal da igreja. Ele deve se vestir bem, ele deve ter uma boa postura, ter uma boa aparência, porque ele é um representante daquela comunidade. Você já pensou que é um pastor ir para uma reunião, por exemplo, de sandália japonesa, com uma roupa velha? Ele tem que estar bonito, tem que estar arrumado, né? E até porque é uma característica do pastor ter um terno bonito, uma gravata bonita, andar bem arrumado. Isso é o certo. Então, como ministro, ele tem um ministério plural. Ele ensina, ele exorta, ele ama, ele cuida, ele ampara, ele está presente no nascimento da criança, na consagração da criança, no batismo, no casamento, na apresentação dos filhos, todos os momentos importantes da vida dos membros da igreja, o pastor acompanha, o pastor está presente. É o celebrante de casamentos, de bodas. Então, é aquela pessoa que está realmente numa função correta, diária, constante, diante da comunidade cristã. Mas esse mesmo pastor é aquele que qualquer hora do dia ou da noite está pronto para ajudar um membro da igreja. Se morrer alguém, ele socorre, vai ao encontro da família. Se as pessoas não têm como fazer o enterro, a igreja faz o seu papel, trabalha nisso aí. Nós temos, por exemplo, algumas catacumbas lá no Monte Santo e no Campo da Paz que serve para membros da igreja que não tem. Morre e não tem onde ser enterrado. Então a igreja tem um local onde os seus membros podem ser enterrados depois de sua morte. O pastor, ele não só está nas horas boas como membro, mas também nas horas difíceis. Seja no nascimento de uma criança, que é momento de alegria, como na morte de alguém da família, que é momento de tristeza. Mas o pastor está ali ao lado. Então, o desempenho do pastor é em todas as áreas da igreja. Está sempre presente em tudo. Essa é a função do ministro de Deus, né, trabalhando pela sua igreja. Uma outra coisa que nós falamos sobre a função dos presbíteros. Nós já vimos, né, que o presbítero, ele é aquela pessoa que está ao lado do pastor. Ele até pode substituir o pastor em algumas coisas, né, seja na celebração da ceia, na pregação da palavra. Ele só não casa, né, porque essa função aí é totalmente otorgada ao ministro, ao pastor, aquele que teve a sua consagração ministerial por um concílio, né, através de um concílio, que é o representante legal da igreja. Mas o presbítero, ele tem essa função de ser colaborador direto do pastor. É um homem de palavra, um homem de pulso firme, um homem de testemunho, um homem que ame a Deus e um homem que tenha conhecimento da palavra de Deus. A função dos diáconos nós falamos também, que é cuidar dos necessitados e também auxiliar na ceia do Senhor. Quem distribui o pão e os presbíteros distribuem o vinho. As diretorias necessárias na igreja. Nós já falamos, quando a gente falou no organograma, né, que é a diretoria eclesiástica, a diretoria dos oficiais, aí vem diretoria de homens, diretoria do coral,
diretoria das mulheres, auxiliadora, dos jovens, dos casais, dos adolescentes e do departamento infantil. Então, são essas diretorias que são necessárias numa igreja. Para a igreja funcionar como igreja, ela tem que ter, no mínimo, 30 membros. Ela tem que ter um presbítero e um oficial. E ela tem que ter condição financeira de sustentar o seu pastor. Se ela tem esses aspectos, ela vai precisar agora dessas diretorias, né? No mínimo, a diretoria eclesiástica, patrimônio, que é quem cuida de tudo da igreja, e diretoria dos homens, diretoria das mulheres, mocidade e crianças. Nós falamos também como deve ser a função social da igreja. Existe na igreja, principalmente nas congregacionais, a caixa diaconal. O que é isso? Os diáconos da igreja, eles recebem uma cota da igreja, do bolo de dinheiro que entra da igreja, tirado uma porcentagem para a caixa diaconal, para que com esse dinheiro os diáconos possam estar suprindo a necessidade dos irmãos carentes. É um medicamento, é uma cirurgia, é um óculos, é um exame de vista, às vezes pagar uma água, pagar uma luz quando o irmão está desempregado, suprir a necessidade com uma feira. Então, tem que ter dinheiro para isso. E é dessa caixa diaconal de onde saem todas essas coisas. Então, aqui fica a minha palavra, o meu desejo que vocês realmente tenham aprendido, como é que administra uma igreja, como é que ela funciona, quais os documentos necessários, quais as diretorias necessárias, qual a função do pastor, qual a função dos presbíteros, qual a função dos oficiais, qual a função do patrimônio, qual a função da diretoria eclesiástica, qual a função de cada diretoria da igreja. Que seja para a glória de Deus, que nós sejamos grandemente abençoados. Onde vocês estiverem, quando terminar o curso de vocês, como ministros do Evangelho, seja qual for a denominação, que você possa saber administrar a sua igreja, que você possa saber orientar a sua igreja diante dos ditames que nós temos aqui na terra. Então, essa igreja que é coluna e firmeza da verdade, que é corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, é também uma igreja nos padrões sociais onde nós vivemos. Que Deus nos abençoe e até o próximo semestre, boas férias. Que no próximo semestre estejamos face a face. Aulas presenciais para a glória de Deus. Fica o meu abraço e um cheiro no coração de vocês. Amém. Mande os trabalhos.